Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Então, a gente está fazendo um vídeo, né, uma palestra, agora às 20 horas, que é um momento onde Casa de Amparo sempre fazia suas palestras antes da interrupção do coronavírus, né? Para a gente manter a energia da casa, desse projeto que a gente tem chamado Casa de Amparo, então a gente está gravando, né, uma palestra online. E o tema da palestra é a espiritualidade e o coronavírus, tá? Então a gente vai falar, eu quero deixar muito claro, assim, uma visão psicológica e espiritual, né? E acima de tudo do autoconhecimento sobre esse momento que passa o planeta, né? Para que eu vejo muitas pessoas muito presas à negatividade, tá? Ao desespero, ao medo, ao egoísmo. E eu sou um cara que eu tenho um lado espiritual muito forte, sempre tive a minha vida inteira, né? E eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar agora. É um momento da gente colocar em prática a nossa espiritualidade. É um momento da gente colocar em prática a nossa experiência, tudo aquilo que a gente já viveu na vida. Você que está me assistindo aí, tenho certeza que você já deve ter passado por momentos muito difíceis, momentos que você achava que talvez você não fosse superar, e você superou. Esse momento que vive o planeta, né, a humanidade, eu sou um cara muito positivo, eu sei que vai passar, mas eu quero trazer aqui sim uma visão positiva. E aí eu tava pensando assim, bom, a gente tem um canal com 2.000 pessoas, né, na internet, e eu queria trazer o coronavírus e a espiritualidade, um lado positivo. E o que seria esse lado positivo? O que o coronavírus pode nos ensinar? O que essa fase pode nos ensinar que a gente possa mudar e que a gente também possa nos tornarmos pessoas melhores? Aí eu vou estar lendo, eu fiz muitas anotações aqui, né? Preparando a palestra, principalmente no domingo, né? Onde eu parei por alguns minutos, meditei. Eu sabia que ia ser feita a palestra na segunda-feira às 8 horas da noite. E então anotei alguns tópicos aqui que a gente vai falar. A maioria dos problemas que eu anotei aqui, das fases difíceis da vida, são aprendizados. Todo problema, toda fase difícil, ela vem para que a gente possa aprender, que a gente possa evoluir. A gente percebe que nesse momento do coronavírus, né, as empresas estão dando o seu melhor, estão se atualizando, estão mais flexíveis com seus funcionários, e a gente percebe assim, um crescimento, uma empatia muito forte, principalmente em relação aos seus funcionários, entende? Uma coisa que eu acho muito legal, mas muito legal mesmo, assim. O que o coronavírus nos ensina? Que na vida não existe garantias. Num segundo, tudo pode ser tirado. Cara, esse tópico aqui achei o máximo, assim. Na vida não existe garantias. Hoje você tá aqui, amanhã você pode não estar mais. Hoje você tem uma empresa, ela pode terminar. Você já falou que você ama sua esposa, seu marido, seus pais, acima de 60 anos, 70, 80 anos? O coronavírus nos ensina muita coisa. Por exemplo, sempre que a gente pôde sair para visitar e a gente não podia ou não queria, né? Na maioria das vezes a gente não queria sair para visitar um pai, uma mãe, um filho. Você podia, mas agora você não pode. Eu acredito que toda dor e o sofrimento, ela vem para nos ensinar que a vida, ela é altamente pedagógica, que ela nos ensina a todo momento, a todo instante. Se houvesse um minuto da tua vida que não te ensinasse nada, esse um minuto lhe seria lhe tirado, pode ter certeza disso. Então a gente começa a perceber assim que, na verdade, a gente não tem garantia de nada, nada na vida da gente. Por isso que uma das coisas que mais me preocupa na humanidade, que eu estava observando já faz algum tempo,
são as pessoas que vivem só para elas. Eu só vivo para mim. Por isso que eu mantenho esse projeto chamado Casa de Amparo em Vila Lobos, onde é um olhar para as pessoas mais necessitadas, onde Vila Lobos doa 26 cestas básicas para 26 famílias, roupas, leite, frutas. Pô, mas doa fruta, cara, tem gente que não tem que comer lá, velho. E aí eles vão lá buscar fruta, vão buscar leite para se alimentar. Cansei de ouvir as pessoas dizendo assim, Duda, tem 1 litro de leite, eu tenho nada em casa. Tem 1 litro de leite. Então, assim, o coronavírus vem para mostrar, pô, será que eu tô vivendo só para mim? Porque agora você não tem que pensar só em você, você tem que pensar num conjunto. Ah, mas se eu pegar tudo bem. Não é se eu pegar tudo bem, cara. Se você pegar, você pode ser um transmissor para um filho, para uma filha, para a esposa, para o marido, para o seu pai, para sua mãe. Onde é que está a empatia nisso aí? O coronavírus vem para nos ensinar. Chega de viver só pra gente. A gente tem que pensar no próximo. A gente tem que olhar mais o próximo com olhares assim, de se colocar no lugar daquela pessoa, de ter mais entendimento. A gente vê filas em supermercados onde o pessoal está comprando vários carrinhos, centenas de papel higiênico. Cara, naquele momento ali tu vê todo o egoísmo do ser humano. Entende? Todo o egoísmo do ser humano. Você está comprando em excesso, cara, e vai fazer falta para alguém. Eu não sei se você que está me assistindo já parou para pensar. Tem muito trabalhador, né, trabalhadora, que só vai receber dia 5. Agora, eles não estão podendo comprar nada. Será que não vai faltar para eles? Esse excesso de consumismo na psicologia é chamado ansiedade e medo. E o ser humano, quando ele tem medo, vocês me desculpem a expressão, vira mais ou menos que nem bicho, assim, e não pensa, é o estouro da manada. O animal não tem a capacidade de pensar, de raciocinar, mas nós temos. Não precisa tudo isso. Será que a gente não pode pensar no próximo? Será que a gente tem que encher carrinhos e carrinhos de supermercado? Cara, ali tá, naqueles carrinhos e carrinhos de supermercado, é como se você assinasse no livro da vida. Eu sou um egoísta, eu tô pensando em mim. Se não tiver para os outros, que se exploda. O coronavírus vem para nos ensinar que todos nós estamos conectados, que o planeta está conectado. Cara, pensa comigo, tava lá na China, e aí a gente meio que não levava muito a sério, foi indo, foi passando de país para país, de pessoa para pessoa. Cara, tá aqui, velho. Como nós estamos conectados. Só que esses vírus, essas gripes, sempre aconteceram. Sempre aconteceu vírus, muitas pessoas morreram por causa de vírus. Só que qual que é a diferença para antigamente? Antigamente, quando alguém pegava um vírus, uma doença, morria o pessoal da própria tribo ali. Alguém da tribo que saía para visitar uma outra tribo, aí contaminava outra tribo, morria tribos. Mas hoje está tudo conectado, hoje é uma facilidade para pegar avião, para visitar outros países. E tudo que a gente fizer vai repercutir no próximo. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Estamos confinados. Estamos em isolamento. E o que o coronavírus vem nos ensinar com tudo isso? Durante muitos anos eu estudei e aprendi que nós não sabemos ficar sozinhos, que a gente não consegue ficar com a gente mesmo. Um dos grandes patamares espirituais é aprender a ficar sozinho. Meditação, retiros espirituais, mas a maioria não consegue. Por que a maioria não consegue? Porque quando a gente está sozinho, isolado, em retiro, em meditação, como você queira chamar, você está consigo mesmo. Você não tem distrações.
e a sua alma vem para fora. Tudo que está dentro de você, que precisa ser arrumado, tudo que precisa ser direcionado, organizado, resolvido, vem para fora. E muitas vezes é um inferno estar sozinho, porque a gente começa a ver coisas dentro da gente que a gente não quer ver. O isolamento, o retiro, é o amigo mais duro, porque ele te fala as verdades de como tu é de verdade. Mas nesse período de isolamento, a gente deveria sim ficar com a gente. Começar a organizar tudo que está dentro de nós. E ter um cuidado, porque mente parada é complicado. Nesses períodos de isolamento, ler um bom livro, ouvir uma boa palestra, fazer exercícios físicos dentro de casa. Como é importante a gente movimentar o corpo, né? O corpo, ele anula a mente, tá? Isso é comprovado cientificamente. A gente precisa mexer com o corpo físico. E acima de tudo, esse isolamento que esse vírus traz até nós, ele tem um lado espiritual. Aprenda a ficar consigo. Seja mais solidário, tenha mais empatia. Ah, mas não é por mim, não é por você, mas é pelo outro. É pelo teu pai, é pela tua mãe, é pelo teu filho, pela tua esposa. E aí, você é tão egoísta assim de, não, vou lá fora que se exploda? Temos que repensar nisso. Precisamos repensar nisso. Se a gente começar a ver somente o lado ruim da coisa, o negócio vai ficar bem complicado. Eu anotei aqui. Somos todos um. E se o planeta está doente, todos nós seremos afetados. Todos somos um. Se cada um fizer a sua parte nesse momento onde precisamos sim ficarmos retirados, reclusos, isolados, a gente vai dar a volta por cima. Se todo mundo tiver a responsabilidade, eu tô em casa, tô aqui ouvindo música, tô lendo, atendendo algumas pessoas online, pela internet, mas eu sei da minha responsabilidade e eu pensei, eu preciso gravar um vídeo, uma palestra, até para não deixar que Casa de Amparo fique lá como se estivesse realmente desligada, fechada. É uma forma de colocar energia nesse projeto que eu amo tanto e tenho tanto orgulho. A necessidade que temos de nos reconectarmos com a natureza. A gente vive um mundo hoje onde a gente só quer saber de trabalhar, pagar contas, leva filho para a escola, busca filho na escola. A gente precisa voltar para a natureza, para se reconectar, poder admirar, contemplar um lindo pôr do sol, um lindo nascer do sol, abraçar uma árvore. Claro que agora não é o momento, mas quando tudo isso passar, a gente precisa ter essa conexão com a natureza. E falando de natureza, eu queria falar para vocês aí, alguns até vão rir, mas não tem problema. Eu em casa, aqui sozinho, nas minhas meditações, pensando na conexão com a natureza, porque eu aqui posso dizer para vocês uma ostentação, eu posso sair de casa, tenho um pátio grande aqui, e tem árvores gigantescas aqui, e eu fico olhando para elas e fico me conectando assim, e o tempo todo meditando, buscando a sintonia, um lado positivo e o mantra, né? Agora é o momento de colocar a espiritualidade em prática. Aí eu estava vendo lá na Itália que o pessoal estava preocupado como é que ia ser alimentado os zoológicos, onde os animais estão presos, encarcerados. Nós também estamos presos
e encarcerados. Às vezes, eu adoro cachorros, eu tenho 7 cachorros aqui, todos são soltos no pátio. Eu já vi cachorros presos em coleira e sempre conseguia perceber a dor e o sofrimento desses animais. E agora, em isolamento, dentro de casa, eu me sinto como se estivesse realmente preso também numa coleira. E hoje eu consigo ter uma empatia pelos animais presos em corrente e presos no zoológico. O sofrimento, ele é uma ferramenta de grande evolução se a gente sempre tiver isso na cabeça. Uma pessoa que nunca passou fome, ela não pode falar de como é passar fome. Uma pessoa que nunca ficou desempregada, ela não pode dizer, poxa, como é difícil não ter um emprego. Uma pessoa que nunca teve isolada, não pode falar de isolamento. A pessoa que não ficou vários dias distante de um filho, não pode falar do que é saudade. Então existe um motivo para tudo aquilo que a gente está passando aqui. Será que a gente consegue será que conseguimos nos tornar pessoas melhores? A gente precisa pensar nisso. O que o coronavírus nos ensina? A fragilidade de nossas vidas e das pessoas que amamos. A importância de cuidar, perdoar e dizer que ama, porque amanhã pode ser tarde demais. Você que está me assistindo, se eu lhe fizesse uma pergunta agora, e se o mundo acabasse amanhã? Você perdoou quem você tinha que perdoar? Você disse para quem você ama o quanto você ama essa pessoa? Você mandou uma mensagem para um filho, para uma filha? E aí? A gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia. E principalmente das pessoas que a gente ama. Um pai, uma mãe. Eu perdi minha mãe faz 5 anos. Depois que eu perdi ela, eu sei exatamente o significado da palavra saudade. E aí eu boto naquele ponto que eu falei no começo do vídeo. Há uma época atrás a gente podia sair para visitar, mas a gente não fazia porque não queria. E hoje que a gente quer e a gente não pode. Não pode ver o pai, não pode ver a mãe, não pode ver o filho. Será que a gente pode aprender com tudo que está acontecendo agora? A valorizar? Por exemplo, vamos falar em dinheiro, recursos. Você aí que teve muito dinheiro aí, esbanjou. Será que não está fazendo falta agora? Tinha festa, balada. E aí? Será que agora não é uma preocupação? Tudo parado, as pessoas não estão vindo. E aí? Como é que fica? A maior sacada de uma pessoa com consciência é o seguinte: só é teu realmente aquilo que não podem tirar de você. Se entrassem aqui agora na minha casa, vão roubar a TV, sofá, tudo, mas eles nunca vão poder tirar o meu conhecimento e o conhecimento de você que está me assistindo aí. Então, vamos aprender com tudo isso. Vamos aprender a valorizar, vamos aprender a ter mais empatia, vamos ser mais solidários e responsabilidade. Fique em casa, é um momento assim de realmente se recolher e ficar com você mesmo e fazer disso assim, ó, uma terapia, uma autoterapia. Tá em casa, o que tá te incomodando tanto? É ansiedade? Cara, ansiedade deriva do pensamento. A raiz da ansiedade é excesso de futuro. O que te preocupa tanto? Será que você não consegue trabalhar isso com a sua fé? Com acreditar?
vamos ver essa fase que a gente está passando com olhos de aprendizado, de evolução. Praticar a nossa espiritualidade. E acima de tudo, o nosso conhecimento. Como é importante a gente se colocar no lugar do outro. A importância da colaboração e da empatia. Eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho 46 anos, eu não sou do grupo de risco. Mas não é porque eu sou um cara saudável que eu vou agora sair na rua, posso pegar o vírus e posso me tornar um transmissor. Não, eu não quero isso para as pessoas. Outra coisa, vocês já pararam para pensar que tudo é aprendizado? Eu tô falando do coronavírus, o que a gente tem que aprender com esse vírus do capiroto, né? Cara, a gente se recolheu, estamos trabalhando em casa, a maioria das pessoas estão trabalhando em casa, diminuiu o trânsito, diminuiu o estresse no trânsito, a poluição diminuiu. Eu estava vendo na TV, os canais de Veneza apareceram peixes. O satélite da NASA vendo que como diminuiu a poluição no mundo, no planeta, nesses dias de quarentena. Não dá para todo mundo trabalhar dentro de casa, mas se a maioria de nós conseguíssemos trabalhar em casa, a gente ia desengarrafar o trânsito, não ia poluir tanto. A gente ia aprender a ficar mais em casa, mais com a gente mesmo. Então, há um aprendizado e, acima de tudo, assim, uma evolução, não só nas empresas que eu vejo, no governo, mas na gente, onde a gente vai ter que se reinventar. Eu estou atendendo via internet. As pessoas não estão vindo até o consultório. Então, o que acontece? Você que tem um trabalho, que você está preocupado, cara, na crise, transformação, se reinventar. Em vez de ficar pensando em coisas negativas, o que eu posso fazer para mudar, para chamar clientes, pacientes? Acredito que a gente deva pensar nisso. Eu anotei um negócio aqui muito legal, que eu não queria esquecer, que é assim, ó. Se depois dessa pandemia nós não nos tornarmos pessoas melhores, então a gente pode ter a certeza que a gente não aprendeu nada com a vida. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é o seguinte, que aqui no mundo físico tudo é dual, sol e lua, mentira e verdade, homem e mulher, tudo tem os dois lados. E o sofrimento, ele também tem os dois lados. O lado ruim do sofrimento é a dor, o processo de dor que a gente passa. Mas será que no sofrimento haveria um lado positivo? Eu faço uma pergunta para você que está me assistindo aí. Cara, se um sofrimento entra na tua vida e você cresce com esse sofrimento não seria uma coisa positiva? Só que para que isso aconteça, a gente precisa entender o seguinte. Olha que interessante isso. Isso é da filosofia, tá? Existe o sofrimento bom, né? E existe o isolamento negativo, que eu acho que é um ponto X da nossa palestra dessa noite. No sofrimento, o correto é a gente se recolher e analisar aquilo que a gente está passando. Tentar entender e sempre se fazer perguntas. Porque se você perguntar, as respostas vão surgir. E eu percebo que a maioria das pessoas, e eu também fui assim, a gente só quer saber das respostas,
mas mais importante que obter as respostas é saber o que perguntar. Então, quando você estiver num momento de crise, de dor, de sofrimento, lembre-se, aquilo está acontecendo para que você possa crescer, evoluir, progredir. E se pergunte, eu duvido que você não vai ter as respostas, porque eu sempre faço as respostas quando eu passo por esse processo. Aonde que eu estou errando? O que eu tenho que aprender com isso? Eu tenho que aprender a me prevenir disso. Dentre todas essas coisas que estão acontecendo negativas, será que eu deixei acontecer? E se não deixei acontecer, isso pode acontecer de novo. E aí vem a precaução novamente. Eu duvido se você fizer algumas dessas perguntas, você não vai ter resposta. Então, no sofrimento, quando você se recolhe para analisar, para aprender, isso leva um tempo, tá? E você cresce em aprendizado, você volta para a vida. Como nós que estamos agora recolhidos em isolamento, a gente vai voltar. E eu acredito que a gente vai voltar muito grande, muito diferente, com mais empatia, mais fraternos, com um olhar diferenciado e, acima de tudo, dando mais valor à vida. O lado negativo, que é o recolhimento, o isolamento, que eu quis dizer, quero deixar claro, o isolamento negativo, eu quero dizer, é esse que eu vou falar agora, não esse isolamento que está fazendo dentro de casa. Quando a pessoa começa a entrar em sofrimento, dor, e ela se isola das pessoas, ela não quer conversar com as pessoas. Nós precisamos conversar com pessoas. O ser humano veio nesse mundo para se relacionar, para conversar, para trocar uma ideia. Às vezes, sozinho a gente não consegue. E nesse momento, como é importante ter um pai, ter uma mãe, ter um mestre, um professor, um amigo, troca uma ideia. Só que no isolamento negativo a pessoa não quer ver pessoas. Naquele momento entra a depressão. Os antigos, a minha avó de 92 anos, ela falava isso. Mente vazia, oficina do diabo. Cuidado com as mentes paradas dentro de casa. O isolamento negativo é aquele que você se fecha. Outra coisa, você se vitimiza. Olha o que eu estou passando. Porque eu não mereço isso. Cara, nesse momento do coronavírus, é o cúmulo do egoísmo. Eu não mereço isso. Tá todo mundo passando por isso. Como tu vai lidar com isso vai ser o teu diferencial. Nesse momento, gente, a fé. Lembrando que fé é acreditar. Positividade, a prece, a oração. Conversar com pessoas positivas, pessoas que vão te jogar para cima. E acima de tudo, o isolamento negativo, você se coloca como vítima, você não quer conversar com pessoas e você fica ali praticamente para sempre. Não, a gente precisa voltar para o mundo, como eu falei no recolhimento. Precisamos entender isso. Precisamos entender, nesse momento que você está recolhido em casa, é um recolhimento ou um isolamento? E a gente começa a crescer muito. Eu acho que a gente tem muito que aprender com essa fase do planeta que a gente está passando. Dar valor a coisas que a gente podia fazer antes do vírus e agora não pode. Ter mais empatia, se colocar no lugar dos outros. E acima de tudo, gente, a força do guerreiro, né? Eu sempre vou dizer isso. A Casa de Amparo, ela tem como é que eu vou dizer? Um subtítulo, que é Casa de Amparo, Guerreiros da Luz. Casa de Amparo, a gente tem a filosofia do guerreiro, que é: eu não vou me entregar, eu vou pra batalha, acho que aconteça o que acontecer, eu não vou me entregar. Eu acredito que o coronavírus ainda vai ter um pico, tá? Eu sei que a gente tem que botar o pessoal pra cima, mas a gente também tem que ser realista. Haverá um pico. Mas depois que todo mundo fizer a sua parte, que todo mundo ficar em casa, certo? Recolhido dentro de casa, meditando, entendendo o processo, cuidando da mente, das emoções, fazendo exercício. Já fez exercício hoje? Eu já fiz. Em casa mesmo. A gente vai melhorar.
E a gente vai voltar para a vida normal. Eu não tenho dúvida disso. Mas agora a gente precisa passar pelas trevas. O guerreiro da luz, todo guerreiro da luz, já viveu a sua treva pessoal, a sua treva interior. Houve momentos que o guerreiro da luz, ele não sabia se ele ia conseguir vencer ou se a derrota seria iminente. Mas a sua fé era o seu grande escudo. Porque o verdadeiro guerreiro, ele aprende a se defender. A maior força de um guerreiro está na defesa e não no ataque. Atacar, todo mundo ataca, sai moda Miguelão, tocando soco ali. O que pegar primeiro é loteria, mas saber se defender, ficar fechadinho, como diz o mestre Bombom, né? Então a gente precisa entender o seguinte, assim, ó, vamos analisar esse processo, esse momento, certo? Mestre Marcelo, da Academia de Jiu-Jitsu, ele fala para nós assim, ó, mais importante de que amassar, né? Quem luta Jiu-Jitsu, né? Os 100 quilos, é saber ser amassado. Grande mestre Marcelo. Quanta sabedoria nessas palavras aí. É um momento que a gente vai ter que ficar fechadinho, deixando passar, se segurando. E vai passar, gente. Então a gente só precisa entender o seguinte, assim, ó. O que eu preciso aprender nesse processo agora? Você está aprendendo as lições? Você está valorizando como é bom a liberdade? Você faz prisioneiros? Quem ama liberta. Eu sempre vou falar isso. Certo, gente? Fica um forte abraço para cada um de vocês. Todo mundo sabe que as palestras em Casa de Amparo Guerreiros da Luz são 30 minutos e cravamos 32 minutos. Deixe seu comentário. Um grande abraço a todos. E teremos mais uma palestra na quarta-feira, às 8 horas da noite. Fiquem com Deus.